Fala pessoal, Massa de Palpites, um dia de palpites esportivos. E para começarmos nesta quinta-feira, vamos com o Campeonato da Ucrânia, onde temos a equipe do Zorya enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zorya, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já a equipe do Shakhtar Donetsk, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Zorya é a 10ª colocada, com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Shakhtar Donetsk é a primeira colocada, com 52 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Zorya, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Shakhtar Donetsk. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Shakhtar Donetsk para vencer. Conferência da Liga Europa, temos a equipe da Fiorentina, da Itália, enfrentando a equipe do Vitória Pilsen, da República Tcheca. O primeiro confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 0-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Pilsen, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. O último confronto entre essas duas equipes ficou no empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Fiorentina para vencer. Ainda na Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Lille da França enfrentando a equipe do Aston Villa da Inglaterra. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória do Aston Villa, que venceu o jogo por 2-1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lille, houve 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, houve 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do Fenerbahçe da Turquia enfrentando a equipe do Olympiacos da Grécia. O último confronto dessas duas equipes, a equipe do Olympiacos venceu o jogo por 3-2. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, perdeu 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, perdeu 1 e venceu 4. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Fenerbahçe e 3 vitórias para a equipe do Olympiacos. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Fenerbahçe para vencer. Conferência da Liga Europa, temos a equipe do PAOK da Grécia enfrentando a equipe do Clube Brugge da Bélgica. O primeiro jogo, a equipe do Clube Brugge venceu a equipe do PAOK por 1-0. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, perdeu 1, empatou 1 e também venceu 3. Dos últimos 5 confrontos, dos últimos 4 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do PAOK, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Clube Brugge. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Já pela Liga Europa, as quartas de finais, temos a equipe do Roma da Itália enfrentando a equipe do Milan da Itália. Temos um clássico italiano. No primeiro jogo, a equipe do Roma venceu a equipe do Milan por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, empatou 1, perdeu 1, também venceu 3. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Roma, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Milan. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Liga Europa, temos a equipe do Atalanta da Itália enfrentando a equipe do Liverpool da Inglaterra. O último confronto dessas duas equipes, a equipe do Atalanta venceu a equipe do Liverpool por 3-0. Dos últimos 5 confrontos disputados entre a equipe do Atalanta, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 3 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Atalanta e 1 vitória para a equipe do Liverpool. Melhor opção para esse novo encontro, vamos arriscar fora, pois a equipe do Liverpool precisa do resultado, então vamos de fora, Liverpool para vencer.
Liga Europa. Temos a equipe do Olympique de Marseille enfrentando a equipe do Benfica de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympique de Marseille, houve 5 derrotas em seguidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. A equipe do Olympique de Marseille, dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe de Marseille, um empate e 2 vitórias para a equipe do Benfica. Melhor opção para esse confronto, já que a equipe do Olympique de Marseille precisa do resultado e precisa reverter esses resultados ruins de 5 derrotas em seguida. Vamos de uma dupla chance. Casa com empate. Olympique de Marseille para vencer. Ou partida terminando empatada. Empate. Casa. Para encerrarmos os jogos da Liga Europa, temos a equipe do West Ham da Inglaterra enfrentando a equipe do Bayer Leverkusen da Alemanha. O último confronto dessas duas equipes, a equipe do Bayer Leverkusen venceu o jogo por 2-0. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente agora, a equipe do Bayer Leverkusen conseguiu um título inédito, que foi ser campeão da Copa Alemã, do Campeonato Alemão. Já dos últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve vantagens para a equipe do Bayer Leverkusen, 2 vitórias. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Bayer Leverkusen para vencer. No Campeonato Brasileiro, temos a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, que é a segunda partida a disputar, é a 16ª colocada, ainda não possui nenhum ponto. Já a equipe do Atlético Goianiense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Atlético Goianiense, também pelo Campeonato Brasileiro, é a 17ª colocada, também com nenhum pontos ganhos. Ainda sabemos que é a segunda partida. Já dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Atlético Goianiense. Como podemos ver, a equipe do Botafogo ainda não conseguiu vencer a equipe do Atlético Goianiense. Então, vamos tentar buscar um novo resultado. Para esse resultado, vamos de casa. Botafogo para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Lille vs Aston Villa, partida acima de 1,5. Fenerbahçe vs Olympiacos, vamos de casa, Fenerbahçe para vencer. Fiorentina vs Vitória Pilsen, casa, Fiorentina para vencer. Roma vs Milan, partida acima de 1,5. Atalanta vs Liverpool, vamos de fora, Liverpool para vencer. Olympique de Marseille vs Benfica, uma dupla chance. Olympique de Marseille para vencer, ou partida terminando empatada, empate, casa. Zorya vs Shakhtar Donetsk, fora. Shakhtar Donetsk para vencer. Botafogo vs Atlético Goianiense, vamos de casa. Botafogo para vencer.